Abacuque, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1 e hoje nós vamos até o versículo de número 4. O texto diz assim: advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Nós nos colocamos aqui nessa noite em tua presença, pedindo ao Senhor que possa falar aos nossos corações, tu que sonda e conhece cada um de nós. Trata, Senhor, no íntimo do nosso ser, move, Senhor, o nosso entendimento em direção à tua santa vontade, à tua santa verdade, proclamada por meio da tua palavra. Pai amado, que nós possamos sair daqui não da mesma maneira como entramos, mas transformados, cheios de ti, movidos a fazer lá fora, viver no nosso dia a dia aquilo que o Senhor espera de nós. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas e falhas, por tudo aquilo que nós temos feito que não tem te agradado. Nós te pedimos perdão. Em nome de Jesus nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Senhor, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, como sempre nós fazemos, quando vamos iniciar um novo livro, é importante que a gente se situe, para que isso possa facilitar a nossa compreensão acerca daquilo que o Senhor tem para nós e para falar aos nossos corações. Abacuque, ele foi um profeta, nós lemos isso já no versículo de número 1, porém o texto sagrado ele não nos traz muita clareza, não nos traz muitas informações acerca da vida de Abacuque. Nós não sabemos a sua procedência, nós não sabemos quem era a sua família, nós não sabemos tampouco a sua situação social, se ele era alguém influente na sociedade daquela época. Nós não sabemos, nós não temos essa informação. Alguns, ao longo da história, buscaram arriscar algumas possibilidades com relação à vida de Abacuque, porém apenas são cogitações, nós não podemos de fato afirmar. É claro que se você for estudar em casa, pesquisar um pouco mais, nós encontraremos aí algumas possibilidades, porém aqui nessa noite eu creio que não é tão interessante para nós passear por cima disso. Naquilo que o texto sagrado nos diz, nos esclarece, nós não temos essas informações de uma maneira precisa. Seu nome é pouquíssimo citado dentro do texto bíblico. Na verdade, ele é citado apenas 2 vezes dentro do seu próprio livro. Então nós não vamos encontrar referências a Abacuque diretas nos outros livros da Bíblia. Esse é um nome também considerado por aqueles que estudaram a palavra de Deus ao longo da história, considerado um nome muito raro, com um significado também um tanto incerto. Alguns teólogos, ou talvez a maioria deles, apontam que o significado do nome Abacuque seria abraçar, o termo abraçar. Jerônimo, que foi o tradutor da Vulgata Latina, ele cogitou que essa ideia aqui do nome Abacuque seria abraçar no sentido de um abraço de luta. Seria uma ideia aqui de um abraço de luta, porque nós veremos aqui, nós temos a ideia no livro que parece que Abacuque contende com o Senhor, luta com o Senhor em seus questionamentos, luta com o Senhor nas questões que ele leva em direção a Deus, e luta com Deus, dentro desse sentido aqui,
em prol do povo. Ele quer respostas de Deus em relação ao povo, em relação àquilo que o povo de Israel tem passado. Também nós temos aí na história, Lutero considerou que essa ideia aqui do nome Abacuque seria um abraço mais fraterno, mais cuidadoso, seria a ideia de tomar em seus braços. Talvez Lutero também tenha entendido isso, porque Abacuque também tem esse cuidado, ele quer tomar em seus braços o povo. Ele se apresenta diante de Deus com esse cuidado de tomar o povo em seus braços, de apresentar a Deus as dificuldades e as questões do seu povo. Então talvez tanto um quanto o outro aí possam estar, em parte pelo menos, corretos em relação ao sentido do nome Abacuque. O certo é que Abacuque profetizou em um tempo onde a impiedade era abundante no meio do seu povo. Abacuque ele aparece e se pronuncia no meio do reino de Judá, que era o reino do sul. Em determinado tempo, o povo de Israel foi separado em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, que era justamente o reino de Judá. Só que o reino de Judá parece não ter aprendido com os erros do reino do norte. O reino do norte, cerca de 100 anos antes a esse período aqui provável da manifestação profética de Abacuque, havia passado por situações muito difíceis. Eles foram subjugados pelos assírios, por conta principalmente dos seus pecados. Eles não ouviram a Deus, eles não ouviram os seus profetas, e eles viveram então na idolatria e se desviaram do Senhor. Por conta disso, o reino do norte foi subjugado pelo Império Assírio, que talvez fosse o grande nome, ou maior império daquele momento. Já o Império do Sul, o Reino do Sul, tinha uma relação, vamos dizer assim, mais contrastante aí. Se alternava a sua reverência a Deus. Ora, eles tinham um rei temente a Deus, um rei que fazia a vontade do Senhor e que direcionava o povo assim, um rei piedoso. E quando se manifestava um rei piedoso à frente deles, eles se voltavam a Deus, voltavam seu coração ao Senhor, eles serviam a Deus, eles amavam o Senhor. Quando, porém, eles tinham em determinado momento um rei idólatra, ímpio, mau, o povo também se alinhava com esse rei e se voltava à idolatria e se desviava do Senhor. É provável, então, que a profecia de Abacuque tenha vindo entre 612 e 603 a.C., que foi um período quando o Império Assírio começou a sucumbir. E eles sucumbiram, em especial, nas mãos do Império Babilônico. O Império Babilônico, nesse momento, começa a crescer. Eram os três grandes impérios na época: Egito, Assírios e os Babilônicos. Os Babilônicos, nesse momento aqui, eles começam a crescer e eles agora subjugam os Assírios, tomando terras, tomando povos ali que eles dominavam. Eles começaram a crescer em batalhas para cima dos Assírios e começaram justamente a ter esse grande domínio. Judá, nesse momento, esse reino do sul, eles não têm nesse momento ainda o domínio dos babilônios sobre eles. E isso aqui é muito importante entender no estudo de Abacuque. Eles ainda não estão dominados, eles ainda não estão subjugados, isso ainda vai acontecer. Porém, Abacuque, em sua manifestação ali diante de Deus, justamente nós veremos mais à frente, mais especificamente no próximo culto, nós veremos que o Senhor justamente irá alertar o povo por meio do profeta de que isso iria acontecer. Eles seriam subjugados pelos babilônios. E isso vem por meio da boca do profeta. Bom, alguns aspectos que também são importantes desse livro. Abacuque ele difere de outros livros, especialmente dos outros livros dos profetas, primeiramente por conta da sua abordagem. Ele não é um profeta que ele fica falando
contendendo com o povo, alertando o povo. Ele é um profeta que ele faz o sentido contrário. Ele leva as questões do povo e as dores do povo em direção a Deus. E os seus questionamentos e a sua pressão, nós podemos dizer assim, ela vai em direção a Deus. Ele queria que Deus prestasse contas do que estava acontecendo para o povo. Porque para Abacuque não fazia muito sentido o sofrimento que eles estão vivendo, a iminência de domínio por parte dos babilônios que eles estavam vivendo. Não faz sentido a impiedade, a maldade. Parece para Abacuque que as pessoas daquele tempo estão vivendo em sua maldade, em sua perversidade, e Deus não faz nada. E Deus não está agindo. E Deus está calado. Isso inquieta o seu coração. Na verdade, mais do que inquieta o seu coração, isso inquieta o coração de boa parcela do povo que ainda queria adorar a Deus, que ainda queria viver segundo a vontade do Senhor. Então eles começam a viver esse conflito. Como assim nós estamos chamando a Deus e o Senhor não responde? Como assim o Senhor tem permitido tamanha maldade? Como assim o Senhor está permitindo que essas coisas aconteçam? Então esses são os questionamentos. E aqui nós vamos ver nesse livro, é algo até que a turma de adolescentes tratou hoje de manhã, né, pelo resumo que eles nos apresentaram aqui, que é justamente o fato de que o Senhor não nos proíbe de pensar. Ele não nos proíbe sequer de questionar. A nossa fé não anula a nossa razão, a possibilidade de termos raciocínio em cima das questões. Pensar não é pecado. Porém, ao mesmo tempo, nós vamos ver que as dúvidas levadas até Deus, nós precisamos considerar que Deus tem o seu tempo para responder. Se quiser responder, da forma como Ele irá responder, e que nem sempre a resposta de Deus virá de acordo com o nosso anseio. Então essa é a grande temática do livro de Abacuque. Por fim, nós veremos como um todo nesse livro que o Senhor, Ele é soberano, Ele é digno de toda a honra, e nós precisamos realmente dobrar o nosso coração diante de Deus e da sua soberania. Abacuque, ele é um livro muito atual, apesar da distância aí de quase 2.500 anos em relação ao nosso tempo, porque nós veremos mais à frente também que as questões de Abacuque também estão presentes no nosso tempo. Seus questionamentos, muitas das suas angústias e das suas dores também estão presentes no nosso tempo. Então é provável que nós venhamos a nos identificar com Abacuque, com as suas questões, com as questões do povo daquele tempo, e possamos assim refletir a respeito da nossa vida e de como nós temos nos portado diante de Deus e diante do tempo que nós estamos vivendo. Bom, esses primeiros 4 versículos, nós vamos ver a primeira queixa de Abacuque. Nós vamos ver aqui tratar nesse primeiro capítulo a respeito dos pecados do povo. Mas o livro, pelo menos os 2 primeiros capítulos, ele segue essa tônica. A queixa de Abacuque apresentada a Deus e depois então a resposta do Senhor. Nós vamos ver também que Abacuque é um homem em crise. Ele tem crises pessoais, mas ele carrega também aqui as crises coletivas do povo. Veja o versículo de número 1. O texto nos diz: advertência revelada ao profeta Abacuque. Ao contrário de outros livros que nós encontramos na Bíblia, esse primeiro livro aqui ele não nos traz muitas informações. Não nos fala muito, sobre o escritor, sobre esse profeta. Nos diz apenas que ele é um profeta, a quem foi revelada uma advertência da parte de Deus. Então não nos traz muitas mensagens. No mínimo aqui, nós já podemos compreender que ele é alguém escolhido por Deus para receber essa mensagem. Deus decidiu falar com ele e falar com o povo através dele. Decidiu o Senhor receber da parte de Abacuque as suas queixas ou as queixas do povo. Mas tem uma palavrinha aqui que é interessante. Na minha Bíblia, ela é traduzida aqui como advertência. Talvez na sua Bíblia aí, ela seja traduzida como sentença.
Essa palavra aqui é massá no hebraico. E massá, ela tem o sentido de peso. A ideia aqui é que Deus revelou ao profeta algo deveras pesado. Deus revelou ao profeta e não escondeu dele que isso seria um peso. Talvez justamente pelo fato de que o texto está nos anunciando logo de início, que ele não se trata de uma mensagem agradável, talvez, àqueles homens que estavam ali na expectativa de uma resposta de Deus. Muitas vezes a nossa expectativa diante de Deus é por respostas agradáveis, é por respostas doces, é por respostas palatáveis, que possam fazer bem a nós, o seu sabor, né? Diz a canção lá, seja de mel. Então, muitas vezes, a nossa expectativa diante de Deus é essa. Nós queremos respostas com sabor de mel. Nós queremos respostas agradáveis da parte de Deus. Mas Deus não faz questão de esconder de nós quando as suas respostas, quando as suas palavras para nós não são tão agradáveis. Afinal de contas, nós temos aprendido aqui recorrentemente que nem sempre algo que venha da parte de Deus como repreensão podemos receber ou deveríamos receber como algo mal. Pelo contrário, na verdade, as repreensões de Deus, aquilo que Deus nos fala de uma maneira muitas vezes que parece para nós dureza, sempre será amor da parte do Senhor. Mas ele faz questão aqui de apresentar, e o texto nos fala isso, que a advertência revelada ao profeta Abacuque tem algo pesado. O Senhor está aqui trazendo palavras que irão predizer duas coisas: o juízo de Deus sobre Judá, e nós já veremos porque Abacuque está levando os questionamentos de Judá, mas Judá receberá da parte de Deus juízo também. Mas o Senhor está também prenunciando o juízo que virá sobre os inimigos de Judá. Nós perceberemos isso aí ao longo do livro. Dito isso, do versículo 1, versículo de número 2, aí inicia claramente a primeira queixa de Abacuque. O versículo diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Esse versículo aqui nos revela a indignação de Abacuque. Abacuque está indignado, primeiro, com o fato de que as suas orações não são respondidas. E por isso ele diz claramente: Senhor, até quando eu clamarei por socorro e o Senhor não me ouvirá? Na verdade, isso é mais do que uma queixa individual do profeta. Isso é uma queixa coletiva. O povo está com esse sentimento. Eles estão olhando para Deus, orando ao Senhor, e parece que o Senhor não responde. Parece que o Senhor não está tratando as suas questões. A oração de Abacuque, assim como a oração do povo, que ainda se voltava para Deus, esbarrava então no silêncio de Deus. Muitas vezes nós teremos essa sensação de que as nossas orações não estão sendo respondidas por Deus. Você já teve essa sensação? De que as nossas orações não estão sendo respondidas, que talvez elas não estariam chegando, e se estão chegando a Deus, Ele não está tratando. Está pegando elas lá e está colocando numa fila ali infinita. Você já precisou tratar alguma coisa na justiça e ficar acompanhando lá o seu processo e dizer assim: meu Deus, que dia esse juiz vai tratar esse negócio aqui? É muita aflição. Você fica ali angustiado. Aí você olha aí você assiste a TV, né? Aí, semana passada aconteceu uma coisa, sexta-feira. Segunda-feira, ou então no plantão do domingo, tá lá, decisão do STF. Aí a gente fica muito chateado. Que diz assim: quer dizer que o meu tá aí 300 anos, e aí quem tem poder vai lá, o Supremo pega o negócio e já está resolvendo, dando decisões, dando liminares, mas o meu está lá esperando, e eu estou aqui angustiado.
Às vezes nós temos essa sensação. O irmão tem a resposta da sua oração e eu não. Está acontecendo com o meu amigo, comigo não. E a minha oração está esbarrando no silêncio de Deus. De fato, meus irmãos, para muitos, o silêncio de Deus, ele será justamente mais perturbador do que a própria questão. Porque a gente leva às vezes para Deus uma questão e a gente diz assim, não, essa aqui é fácil. Essa aqui Deus vai resolver muito rápido. Essa aqui é super tranquilo. Aí a gente vai lá e ora, Senhor meu Deus, quando eu vou casar? Essa é fácil para ti, essa é fácil. Aí você vai lá e ora. Aí passa dias, horas, meses, anos, estações, e as coisas não acontecem, e a gente fica ali angustiado. Pode ser isso, mas pode ser tantas outras coisas que nós estamos ali levando para Deus e parece que agora o silêncio de Deus é mais perturbador do que a própria questão. Porque aquilo que a gente outra hora julgou que para Deus seria fácil tratar ou resolver, agora nós não encontramos da parte dele uma resposta. O profeta aqui, ele tem urgência em seu clamor, ele quer ser ouvido, ele quer que o Senhor trate ali a sua demanda, a sua questão. Ele está apresentando agora para Deus um clamor forte, um clamor por socorro, porque ele tem urgência, ele tem pressa em receber a sua resposta. E por que ele tem pressa? Porque o mal está crescente, está avançando sobre o povo. O povo caminha para a destruição, e isso deixa então o profeta angustiado, aflito. Ele quer entender por que Deus ainda não respondeu, porque Deus não refreou esse mal, porque isso não acontece. Então ele leva essa demanda com urgência. Deus, as coisas estão piorando, e eu quero encontrar respostas, eu queria ouvir de ti, nós queremos ouvir do Senhor. Aí ele diz na continuidade do versículo, até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Aqui ele nos apresenta justamente esse motivo da sua queixa e da sua angústia, violência. Como eu disse, esse é um tempo de profunda impiedade no meio do povo. O povo está vivendo com maldade, com perversidade. As suas atitudes são ruins. Então ele apresenta a Deus isso, ele está desolado. Essa oração é fruto da sua desolação. O povo está desolado. E meus irmãos, talvez não seja tão difícil para nós entender a desolação de Abacuque. Quantos de nós talvez não já estejam desistindo de olhar o noticiário? Porque as coisas que acontecem nos indignam. O trabalhador sai de casa para trabalhar e ele é assaltado. Levam seus bens, aquilo que ele está pagando com tanto sacrifício. Não pode andar no ônibus sem andar preocupado. Não se pode mais cochilar no ônibus. Eu me lembro do tempo que a minha preocupação de cochilar no ônibus era só não cair na curva. Hoje a gente está ali desesperado. Se eu estou levando uma bolsa, se eu estou levando um objeto. Tem gente que está andando com o celular do ladrão, né? Ó, esse celular que eu vou deixar à mostra, que se ele vier roubar, tá aqui, Nokia, não sei das quantas daqueles antigos, né? Tijolão. Se ele bobear, ainda acerta a cabeça dele. A gente anda angustiado, preocupado. Quantas mães, pais, esposos, esposas não ficam preocupados quando esse seu familiar sai para o trabalho? Quando vai ao trabalho, a gente não tem paz. Ficamos preocupados. Quantos de nós não deixaram de... que seus filhos passaram a não deixar mais que seus filhos brinquem na rua? Não confiamos mais.
Quantos de nós pararam de parar na rua? A preocupação para sair de casa e ir até o carro. O que era para ser um motivo de facilidade. Eu tenho um carro, eu tenho um veículo, e agora eu posso sair mais rápido, eu não preciso me deslocar até a parada. Aí agora eu comprei meu carro, mas agora aí a gente vive angustiado. Pega o susto. Quantas vezes eu já entrando no carro, ela vem um carro passando e o coração já palpita. Porque a gente vive nesse desespero. Não é tão difícil entender a angústia de Abacuque, porque, meus irmãos, isso é tudo muito semelhante ao que nós vivemos. Nós nem precisamos aqui falar de coisas de nível global, porque parece que os nossos dramas locais, municipais, do nosso bairro já são suficientes para a gente se conectar aqui com a situação de Abacuque. Até quando, Senhor, gritarei a Ti violência sem que traga salvação? E a gente se pergunta, Deus, até quando? Até quando? Isso tem nos dado tanta insegurança, meus irmãos, tanta insegurança, que a gente não se sente mais livre. No comércio, entre outras coisas, tudo fica mais caro, porque as pessoas precisam investir em sistemas de vigilância caros. Aqui na igreja mesmo, nós precisamos investir. Antigamente, respeitava a igreja. Hoje em dia ninguém respeita mais. Roubaram o negócio do ar-condicionado ali, cobre, para vender. Quer dizer, as coisas mais básicas, nós não temos mais segurança. Ficamos então nessa aflição. O profeta então clama por socorro, porque a violência está descontrolada, desenfreada na sua terra, nas famílias, entre parentes, nas vizinhanças, entre amigos, nas relações comerciais, nos tribunais, em tudo. A violência desenfreada. Cansamos de ver nos noticiários filho que matou o pai, marido matou a esposa, outro que reagiu, e como é triste tudo isso. E como é triste, pessoas que deveriam se amar, pessoas que deveriam se respeitar, vizinhos. Um acidente de trânsito não nos dá mais só a preocupação de pagar o prejuízo. A grande preocupação de um acidente de trânsito é quem vai sair do carro do outro lado. Quem vai sair do outro lado? Será que é alguém com quem eu vou poder conversar e resolver amigavelmente? Ou será que essa pessoa partirá para cima de mim com violência? A gente não sabe mais. E já é um drama. Quem nem passou pela situação já tem traumas. Imagine pessoas que passaram por situações assim. Tudo isso tem sido o que nós temos visto no meio da nossa sociedade. É o mesmo panorama que Abacuque enxerga. Parece que tudo está sendo conduzido por pessoas perversas. Não se decide mais nada sem um pezinho de perversidade, de maldade. Nós não sabemos se as nossas decisões sanitárias são fruto de ciência ou de maldade. Nós não sabemos se a nossa ciência é ciência. Nós não sabemos qual político ainda quer o bem do povo. Alguns descartam completamente, descartam todos, porque é um domínio tão grande daqueles que são maus,
Que como acreditar que ainda restam alguns que são bons? Homens sem escrúpulos cuidam da justiça, transformando ela em injustiça, e fazem disso o seu meio de vida. Políticos milionários, juízes milionários, que basta ter 2 neurônios e olhar o padrão de vida daquela pessoa e você sabe que não tem como aquela pessoa ter tudo aquilo sem ter ganhos ilícitos. E como acreditar que há justiça? Como acreditar? E Abacuque clama: até quando eu gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? O profeta, ele se angustia. Sabe por quê? Porque ele está vendo pessoas aflitas. O texto nem nos diz se ele mesmo sofreu alguma aflição, algum tipo de violência. Mas o contexto de Judá é tão grave, tal qual o nosso, que nós nem precisamos ter passado para sofrer junto. Basta você conhecer alguém, basta você prestar atenção nos noticiários, que não será fácil olhar pessoas sem responder a crimes perversos, bárbaros. Não será fácil quando nós nos depararmos com situação em que pessoas que não estão arrependidas, que não mudaram, sequer ficam presas. Não será fácil. Nós, enquanto cristãos, acreditamos seriamente na transformação, no arrependimento, na mudança de vida, e precisamos continuar acreditando. Porém, meus irmãos, nós não somos defensores da impunidade. Não devemos aceitar e nem concordar com a impunidade. Então, aquele que deve, segundo a lei, pague pelos seus crimes. Ainda que seu coração tenha sido alcançado por Cristo e faça a diferença por meio da sua vida a partir de então, mas pague. Mas o profeta está aqui angustiado. Nós estamos aqui angustiados com tudo isso. O versículo 3, Abacuque nos mostra que ele está diante de uma geração atolada, além de violência, atolada em corrupção. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Nos parece aqui que dentro do próprio povo há pessoas ou grupos que, usaria aqui a expressão do apóstolo Paulo, se mordem e se devoram entre si. É a ideia aqui de Abacuque: a destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Uma das coisas que o mal faz, que a perversidade faz, é que uns queiram ser piores do que os outros. Uns queiram dominar os outros. Você nunca vai perceber em algum lugar que a maldade impera, que esse ser perverso, esse grupo perverso, ele está só. Eles estão sempre ali se degladiando. Desde facções de crime organizado a partidos políticos. Eles estão ali, se degradando. Essa é a sensação de Abacuque. O povo está ali, lutando, porque quando, dentro de qualquer sistema, você começa a perceber que a maldade, que a perversidade, que a injustiça dá espaço para ganhos, aquele que se deixa levar pelo mal, ele quer ocupar aquilo ali também.
Não vai existir maldade dizendo assim: oi, tudo bem, você fica aqui com essa parte e eu fico com a minha. Não vai ter, não. Não vai existir. Podem até tentar aparentar por um tempo, né? Estamos aqui no nosso acordo, ó, você fica com esse, eu fico com o meu. Dentro de sistemas de governo, quantas vezes nós não já vimos isso? É recorrente, não é nem governo A ou B, é recorrente em todos os níveis. Quantas vezes nós não já vimos? Olha, deu cargo para esse, dividiu e agora dominou. Que a gente nunca pense que aquele que conseguiu 2 cargos, ele não está esperando o espaço dos outros cargos. Ele está esperando. Porque a maldade faz isso no nosso coração. A gente sempre quer mais. O pecado, ele é insaciável. Já falamos sobre isso aqui. Não dê lugar ao pecado na sua vida, porque ele é insaciável. Ele é insaciável. Nunca será só uma ficada. Nunca será só uma taça. O pecado é insaciável. Ele quer a embriaguez. Ele quer todo tipo de fornicação. Ele quer todo tipo de lascívia. Ele quer todo tipo de maldade. O pecado, ele é insaciável. É o que Abacuque está vendo aqui. Pessoas que estão ali se degladiando, lutando. Ele diz, há conflito por todo lado. É possível imaginar isso e não estarmos muito distantes disso, infelizmente. É impossível também imaginar, e talvez seja esse o clamor de Abacuque, que algo se resolva sem uma solução de fora. Isso aqui para nós, meus irmãos, é muito familiar. É por isso que nós estamos sempre esperando um salvador da pátria. Porque quando os sistemas dominam e entre eles estão se degladiando, a nossa única esperança costuma ser que algo venha de fora. Alguns dizem assim, se cair um meteoro lá em Brasília, resolve, né? O pessoal fala brincando. Se cair um meteoro lá, pá, resolve. Outros dizem, não, na próxima eleição vai vir alguém, o nome tal, esse vai resolver tudo. E nós estamos gerando sempre no nosso coração essa expectativa. De que algo exterior resolva, essa é a expectativa. Por isso, Abacuque clama ao Senhor. Pelo menos, Abacuque recorre a quem de fato nós devemos recorrer. Ele recorre a Deus. Ele recorre ao Senhor, porque a sua angústia é tão grande que ele questiona Deus. Deus, por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A sensação de Abacuque é que parece que Deus está querendo esfregar na sua cara. Esse é o seu sentimento. Parece que Deus quer esfregar a maldade na sua cara e ele está inquieto. Por que me deixa ver? O texto não fala, mas quantas pessoas... nós vemos os comentários das redes sociais. Você pega lá uma notícia ruim, você sempre vai ver muitas pessoas comentando lá, Maranata, vem Senhor Jesus. É tipo, se acabar tudo, se Jesus voltar e acabar com tudo isso, talvez seja a única solução. É o que as pessoas estão muitas vezes clamando ali, com esse tipo de pensamento. Se os pacificadores, segundo o Sermão da Montanha, o próprio Senhor Jesus nos diz, se eles são bem-aventurados, malditos, meus irmãos, são aqueles que perturbam a paz. Malditos são aqueles que causam divisões. Malditos são aqueles que empregam violência no meio dos povos, que empregam corrupção. E por isso Abacuque recorre ao Senhor, porque ele começa a entender isso. Só que aqui tem uma questão. Quando Deus parece ser conivente com a impiedade desses ímpios, e quando parece que o Senhor até aprova, porque esses ímpios estão prosperando na sua impiedade, isso muitas vezes choca a nossa fé, choca a fé dos crentes. É o mesmo clamor e questionamento do salmista.
Como assim, Senhor? Os ímpios prosperam na sua maldade. Abacuque tem muito a ver com a gente, porque talvez nós já nos questionamos isso. Ô Senhor, eu estou aqui ralando. Saí daquela vida errada, agora eu estou aqui te servindo. Mas para mim tudo é suor e lágrimas. Mas aquele cara que está naquela vida toda errada, para ele tudo é fácil, tudo ele tem, tudo ele consegue. Como assim, Senhor, os ímpios prosperam? E talvez de alguma forma isso possa para muitos de nós abalar a nossa fé. Porque estamos buscando viver piedosamente diante do Senhor, viver piedosamente em Cristo, mas as questões que se apresentam para nós nos apontam para uma ideia de que parece que o Senhor não está atento a isso. Isso choca os nossos corações. Eu quero que você entenda o choque de Abacuque. Porque é muito fácil nós olharmos aqui e dizer assim, olha, que cara petulante, como assim ele se apresenta diante de Deus e começa a questionar? É Jeremias, se não me falha a memória, que chama Deus e diz assim, Deus, eu sei que tu é justo, mas eu gostaria de discutir contigo a tua justiça. Aí ele diz assim, cara ousado, né? Corajoso. Mas o que nós vamos ver aqui é que o Senhor não tem problema que nós cheguemos a Ele e coloquemos de forma, honesta as nossas questões e as nossas dificuldades. Senhor, é difícil para nós entender isso. É difícil aceitar. Nós podemos pleitear diante de Deus, protestar de maneira humilde, claro, nunca esquecendo quem Deus é, mas sempre, meus irmãos, nós devemos dizer a nós mesmos, Deus é bom, Deus é sábio, Deus é justo e nunca tarda. Nós não podemos esquecer disso. Levar as nossas questões, sim, mas ao mesmo tempo levar um coração que ainda sabe quem Deus é. Nós precisamos entender isso aqui nessa noite. Muitas vezes nós nos pegaremos angustiados. Muitas vezes nós nos pegaremos inquietos com as questões da vida, mas nós não podemos esquecer quem é Deus. Nós precisamos crer que Ele virá com o seu socorro. Nós precisamos crer que Ele punirá os pecados e os pecadores. Nós precisamos crer que Ele ouvirá o nosso clamor contra aqueles que cometem injustiça. Ele agirá em favor daqueles que sofrem. Nós não podemos esquecer disso. Mas nós podemos apresentar a Ele os nossos pleitos. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Às vezes a gente tem que fazer isso. Tapar os olhos um pouco, não como quem despreza as questões, até porque nós, quando Cristo age em nós, nós somos parte dessa solução de Deus. Porém, tem hora que a gente precisa, dar uma esparecida, porque senão a gente contamina a nossa vida. A gente só vê problema, a gente só vê, dificuldade, a gente só vê aquilo que é errado, aquilo que é mal. Hoje eu fiz esse teste. Se você me mandou uma mensagem, eu não respondi você. E se era muito sério, agora eu já sei que não era tão sério assim, porque você está aqui e está vivo. Mas, por conta do trabalho, da igreja, eu sempre preciso muito do celular. Muito, muito, muito. Aí eu disse assim, não, hoje eu não vou responder ninguém. Hoje não teve banda de culto, não teve nada. Não quero responder ninguém. Eu quero lembrar daquilo que o Senhor é. E a gente precisa disso. Tem hora que tem que dar uma limpada. Tem hora que tem que apagar o Instagram. O Twitter. Twitter é na veia, assim. Só problemas. Quem usa sabe como é que é. TikTok, besterol. Tem hora que a gente tem que parar para lembrar de quem Deus é.
Porque senão a gente fica culpando Deus de nos apresentar a injustiça, mas muitas vezes é o nosso olhar que está voltado apenas para essas coisas. É o nosso olhar. Precisamos lembrar de quem Deus é. E no versículo 4 ele diz: por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Bom, se Deus não se manifestasse contra eles, contra esses homens maus, ninguém se manifestaria. Ou ninguém teria o poder para fazer nada que freasse os seus pecados. E Abacuque está aqui justamente expressando isso. O seu sentimento é de que se Deus não se manifestar, se Deus não fizer, ninguém vai parar esses homens. Porque ele já está conseguindo perceber, dentro aqui da sua visão, o enfraquecimento da lei. Isso aqui é uma outra questão aqui que para a gente deve ser fácil de entender. Por quê? Ele diz aqui: por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Quando a lei, meus irmãos, não é recorrentemente cumprida, ela é afrouxada. Vá em um bairro mais afastado, alguns de São Luís, mas principalmente no interior. O pessoal lá não anda de capacete. A lei existe, é a mesma daqui, mas o pessoal não anda de capacete. Alguns lugares, até por conta dos assaltos, se andar de capacete é o ladrão, né? Então o pessoal nem pode andar de capacete. É deprimente isso. Mas a lei é a mesma. Mas ela passa a não ser cumprida de maneira recorrente, a tal ponto que ela agora é afrouxada. Vejam o nosso sistema de leis brasileiro. Vamos levar em consideração aqui as leis criminais. Os crimes ocorrem. Aí o poder legislativo, aquele que faz as leis, eles precisam atuar. E como eles devem atuar? Providenciando leis que possam enrijecer, tornar mais duras as penas àqueles que estão descumprindo aquela lei. Já existe uma lei, mas estão descumprindo, então vamos tornar ela mais dura, vamos aprimorar, vamos ver o que está faltando. Ela está atuando aqui num lugar que não deveria atuar, então vamos rever as leis. Esse é o papel do legislador, não é entregar peixe, não é entregar cesta básica. Se você tem vereador, deputado, senador do seu coração, que está atuando, entregando peixe, cesta básica, não é o papel dele. Ele precisa atuar nas leis. Agora a gente vai na Câmara de Vereadores aqui, pega lá as pautas que eles estão trabalhando. Dia do não sei das quantas. Comemoração de não sei de quê. Menção honrosa a não sei quem. Eles não atuam bem naquilo que era para atuar. Não é uma mentira para ninguém. Vai lá, acompanha o trabalho, a gente vai ver. E o executivo? Aqueles que deveriam atuar de uma maneira mais direta, no que diz respeito às leis, eles precisam atuar para que haja fiscalização, cumprimento, prover situações ali que possam facilitar para que essas leis sejam de fato colocadas em prática. E se aquele que executa não faz isso, facilita também para aquele que não quer cumprir a lei. Por fim, o judiciário. O judiciário ele precisa pegar essas leis que foram ali tratadas e definidas, e agora ele aplica essa lei aos casos, especialmente aqueles que se desviam dessa lei. E eles precisam cumprir de acordo com a lei, dar as penas de acordo com a lei. Mas o que a gente vê agora? Parece que cada canto tem uma legislação particular. Dói no nosso coração isso. Porque para fulano, tudo bem. Para o outro, tudo errado.
a peia, o sofrimento, para esse não dá. Para um consegue, para o outro tem uma justificativa, cada um tem uma constituição, cada um tem um código penal. Vão decidindo. Dói o nosso coração. Essa é a dor de Abacuque. A tal ponto que ele diz: Senhor, por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Aqui tem algo muito interessante. Abacuque chega para falar com Deus e diz: Deus, eu estou percebendo um negócio aqui, o que está acontecendo? Você já teve essa ousadia? Deus, deixa eu te falar aqui que eu já percebi o que está acontecendo. Eu já sei por que está fraco o negócio. Eu já sei por que eles não estão sendo punidos. É por conta disso. Está se afrouxando a lei. É por conta disso. A lei está enfraquecida porque a justiça nunca prevalece, ele diz. As pessoas não são punidas. E agora se afrouxou a lei de tal forma que ele diz: os ímpios prejudicam os justos. Por que ele diz isso? Porque em geral, o justo, ele quer cumprir a lei. Gente, pode ser a coisa mais simples. Eu não sei se ainda é assim, mas ainda vai lá no terminal botar crédito na carteira? Você chega lá, a fila é grande. Aí você é uma pessoa justa. Você vai ficar na fila. O ímpio, infeliz, ele vai dar um jeito de entrar lá na frente. Pode ser a coisa mais básica. É por isso que não é só coisa grande. Pode ser a coisa mais simples. O ímpio prejudica o justo, porque quando ele vê que as leis não são cumpridas, que elas não são exercidas com o seu rigor, ele acha que ele pode fazer tudo. Ele acha que ele tudo pode fazer, e ele sempre vai tratar de prejudicar aquele que é justo. E aí Abacuque diz: e assim a justiça é pervertida. Preste atenção. O profeta aqui, ele toma os seus próprios juízos, ele toma aqui as suas conclusões sobre aquilo que estava sendo apresentado. E tem todo sentido aqui o que ele está fazendo, o que ele está pensando, o que ele está falando para Deus, tem todo sentido. Mas preste atenção aqui, para que nós possamos encerrar aqui esse texto nessa noite. Primeiro, nós muitas vezes queremos que Deus se apresse em fazer cumprir aquilo que nós entendemos que será resolutivo para as nossas questões. Então muitas vezes nós estamos orando, mas nós já sabemos na nossa cabeça como as coisas deveriam ser melhor resolvidas. É claro que para muitas questões, se nós pegarmos aqui os muitos exemplos que nós demos aqui nessa noite, sobre cumprimento da lei, enfim, é claro que se você pensa assim: olha, alguém matou outra pessoa, qual seria a pena dele? Que ele seja preso e que ele cumpra lá aquilo que o Código Penal diz que é o período que ele tem que passar preso. É claro que aqui é muito lógico que a gente ore e peça ao Senhor: Senhor, faça cumprir a tua lei. Se alguém passou por isso, sofreu com isso, na sua família, Senhor, cumpra a tua lei. Eu tive um primo que foi assassinado, estava trabalhando na porta de uma pizzaria, trabalhando lá, conhecido no bairro de muitos anos. Quem matou o conhecia, de bairro, de vista, estava lá no mundo do crime. Quem o matou era ex-aluno do meu pai, envolvido no mundo do crime. É claro que não há nenhum problema em orar e dizer: Senhor, faz a justiça. Nós queremos ver justiça. Queremos que a justiça ocorra. Porém, meus irmãos, a grande questão é: nós não conhecemos o caminho de Deus para a sua justiça. E às vezes nós somos levados a entender que já tem um caminho certinho, que Deus vai resolver as coisas. E nós precisamos resistir a essa tentação, que talvez aqui nessas palavras revele a tentação de Abacuque, dizendo: por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece.
Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Só que Abacuque está falando da justiça de Deus. Ele não está falando meramente dos homens. Porque quando se fala aqui de justiça e de lei, se está falando da lei de Deus. Aqui a lei de Deus é a mesma lei dos homens. Você entende isso? Abacuque ele não está só falando como se nós pedíssemos, Senhor, que possa cumprir o Código Penal aqui nesse caso. Não, aqui a lei de Deus se confunde com a lei dos homens. E aí, meus irmãos, muitas vezes nós queremos dizer a Deus como Ele cumprirá a sua justiça. Mas antes de tudo, o que nós precisamos lembrar é que Deus é justo e Deus é a própria justiça, amém? Nós precisamos lembrar disso, porque senão nós vamos andar inquietos, aflitos, além daquilo que deveríamos andar. Tantos são os problemas. Poderíamos passar aqui a noite inteira falando de problemas, situações, dificuldades, coisas que nos entristecem. Mas, meus irmãos, ainda que pareça que o Senhor permanece em silêncio, ainda que isso tenha nos angustiado, esteja nos angustiando, ainda que você comprou um celular, estava nas primeiras parcelas e você foi roubado, e para ti isso é injusto, de fato é injusto. Ainda, meus irmãos, que você tenha sido desapropriado de uma terra que você teria direito, ainda, meus irmãos, que coisas tenham acontecido que você olhe e diga assim, isso não é aceitável, Senhor, isso não, eu não queria que isso acontecesse porque isso não é bom. Senhor, o ímpio prospera sobre mim, ele consegue, ele avança e eu não avanço, ele tem meios, ele parece que tem os direitos e eu não. Ainda, meus irmãos, que isso aflige os nossos corações. O que eu quero que você saia daqui nessa noite, o que a palavra nos está dizendo aqui nessa noite, é que nós precisamos lembrar de quem Deus é, porque Deus é Deus justo. E cabe a nós, que somos aqueles que cremos em seu nome, permaneçamos fiéis a Ele. Permaneçamos fiéis, porque muitas vezes na injustiça dos homens, nós somos chamados, pela nossa raiz de pecado, a cometer as nossas próprias justiças, que de fato são injustiças. Ah, mas ele passou na minha frente, então se todo mundo passa, eu vou passar também. Ah, mas ali estão conseguindo de uma maneira errada, então eu vou fazer também, porque eu não vou ficar para trás, porque aqui só consegue quem é dessa maneira. Aqui só faz quem é desse jeito. Eu me lembro quando eu entrei na minha empresa, acho que tinha menos de 2 anos de empresa, estava procurando a minha primeira ascensão, uma colega chegou para mim e disse assim, Daniel, aqui só cresce quem tem peixe. E eu estava ainda assim, aquela coisa assim, bem novo convertido, né? Aí eu lembrei daquele, o pessoal bota muito no carro, né? Daquele peixinho, para lembrar de Jesus. Aí eu falei, pois eu tenho peixe. Eu tenho um peixe. E não é esses peixes aí que o pessoal tem para crescer, não. Eu tenho um peixe. E eu fiz um propósito com Deus. Eu disse, Deus, eu nunca quero precisar disso. Eu nunca quero pedir para ninguém. Eu nunca vou atrás de ninguém para eu crescer na minha carreira aqui dentro. É o Senhor que vai me colocar onde o Senhor quiser. E ainda que possa haver alguém que faça ou tenha feito isso, nunca precisei. Todas as vezes que ascendi, todas as vezes que tive uma promoção, o Senhor colocou meu nome lá. Na boca de alguém, no ouvido de alguém, na mente de alguém. Eu já fui promovido de férias. O gerente me ligar e dizer assim, passa aqui. Eu falei, eu estou de férias, vem logo aqui para a gente conversar. E aí conversar. Eu já fui promovido depois de rejeitar. Eu disse, não quero. Eu só quero se for para ali, que é melhor. E sabe, você ter várias possibilidades seguidas com alguém que não me conhecia, na verdade. Minto. Depois eu fui descobrir que a pessoa me conhecia pelas piores histórias que um dia tramaram contra mim. E o Senhor tratou de que aquela história que poderia ser uma história ruim não fosse vista aos olhos daquela pessoa, que é meu chefe até hoje, dessa perspectiva ruim.
Depois de 2 anos trabalhando com ele, eu sentado na mesa da Copa, e aí eu contando assim, passei por isso, foi muito injusto. Aí ele me olhou assim, e ele disse assim, eu sabia dessa história. Eu falei, sério? Ele falou, eu estava lá. Eu falei, sério mesmo? Aí ele falou, eu estava lá, do lado dessa pessoa, nesse dia, e fiquei sabendo disso aqui. Eu achei mais surpreendente ainda. Meus irmãos, nada que seja incorreto nesse mundo, nada que os homens façam pela sua maldade, pelo seu pecado, nada disso deve nos atrair. Nós cremos em um Deus poderoso, que ainda que em algum momento pareça que esteja calado, não está desatento, não dorme, não descansa. Esse é o nosso Deus, a quem devemos prestar toda a nossa fidelidade. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus.